Vamos então continuarmos o nosso estudo do livro O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Mentor espiritual. Gabriel, o guia espiritual com o qual a médium mantém-se ligada através desse pequeno funil de luz, dá entrada nas dependências do modesto centro espírita, acompanhado de grande séquito de amigos. A reunião transforma-se em brilhante festividade. O júbilo toma conta dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. Compareciam ali com abnegado e culto orientador, a quem Aulus não regateava os seus testemunhos de veneração. Médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos a servir na lavoura do bem. São os vanguardeiros do progresso, trabalhando em favor da humanidade terrena. Altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior servem, no entanto, sem a vaidade que prejudica os doutos da terra. Quando a sessão se inicia, mais se destaca a extensa faixa elástica de luz azulínea entre a médium e o mentor. Gabriel era o perfeito controlador. Todo e qualquer contato da médium com o plano espiritual somente se dava de conformidade com a supervisão dele. Assim, qualquer que fosse o espírito, para efetuar uma comunicação por intermédio dela, precisava sintonizar-se com o orientador e com ela ao mesmo tempo. Gabriel incumbia-se de tudo facilitar, ajudando os comunicantes tanto quanto auxiliava a médium. O mentor, rotineiramente, aplicava passes na médium no início dos trabalhos, influindo também na escolha das lições da noite. Ambrosina permanecia serena. Era o coração do santuário. Transmissão ao vivo. Iniciada a sessão, a médium concentrava-se diante de centenas de pedidos formulados por consulentes presentes e ausentes, aguardando respostas da espiritualidade. Inúmeros amigos espirituais colocavam-se a postos, dispostos a auxiliar nas tarefas de solidariedade cristã. Cada um, em seu turno, entrava na faixa de luz que unia mentor e tutelada, tomava o braço da medianeira, influenciando-lhe antes os centros corticais e, tanto quanto possível, procuravam atender aos problemas ali expostos. Antes, porém, de começarem o trabalho de respostas às questões formuladas, um grande espelho fluídico era situado nas proximidades da médium, por trabalhadores espirituais da instituição. E na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores, que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Este espelho, segundo explicações dos mentores, é na verdade um televisor com recursos de plano espiritual que possibilita fazer o exame do perispírito à distância, com transmissões muito simples, exatas e instantâneas. Meus amigos, eu lembro a vocês, esses livros que o Chico fez foram feitos na década de 30 e 40. Não existia televisão e isso já era descrito. Continuando. É a própria alma do consulente que se mostra em sua face. Para o êxito da tarefa, porém, era necessária a mobilização de muitos auxiliares, os chamados samaritanos da fraternidade. Esses espíritos deslocavam-se, distribuídos em diversas regiões, nas quais captavam imagens, de acordo com os pedidos, sintonizando as emissões em conformidade com o aparelho receptor. Tudo indica que o trabalho estava sendo feito segundo uma entrada ao vivo de TV, que se tornou corrente há 2 ou 3 décadas, mas não era o tempo do lançamento do livro, que ora comentamos, é o que eu disse antes. Nos domínios da mediunidade, prefaciado em 3 de outubro de 1954, a televisão era um bebê ainda, não é? Não tinha, nem transmitia ao longe, era tudo feito em videotape. Continuando. É claro que esse sistema não é infalível, tendo em vista o número habitualmente enorme de aflitos e a rapidez com que a informação deve ser dada. Tendo os servidores a obrigação de ajudar, de improviso, não podem de momento ajuizar se estão recebendo informes de um encarnado
ou de um desencarnado, mormente quando não se acham laureados de vastíssima experiência. Qualquer equívoco é, portanto, compreensível. O serviço de amor e abnegação desenvolvido por Ambrosina, sob a tutela de Gabriel, relembra-nos que mediunidade é hoje uma concessão do Senhor à humanidade, em geral, tendo em vista a madureza já alcançada pelo entendimento humano. Não temos dúvida de que André Luiz descreve em Domínios da Mediunidade, no capítulo que aqui descrevemos, Mandato Mediúnico, com nomes fictícios, a missão de Chico Xavier e Emmanuel no século XX. Temos no exemplo vivo de doação a renúncia de Ambrosina, Chico, um lembrete constante de todos os médiuns para que esqueçam de vez o personalismo e busquem primeiramente a própria evangelização. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo, sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Psicofonia, conhecida também como incorporação. Psicofonia é a mediunidade que permite a transmissão de mensagens através da fala ou do aparelho fonador. O médium pode estar consciente, inconsciente ou semi-inconsciente, conforme o mecanismo cerebral pelo qual a mensagem é transmitida. Estamos falando de transe mediúnico, que pode ser mais ou menos profundo, conforme vimos no capítulo anterior. Por exemplo, quando um médium transmite uma mensagem xenoglóssica, ou seja, fala em outra língua desconhecida dele na existência atual, deve estar em transe profundo, porque por influência do espírito comunicante está trazendo à tona os arquivos inconscientes, o conhecimento que ele tinha dessa língua em outra vida. Aliás, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 23, o mentor Aulus enfatiza que, nos casos de xenoglosia, são sempre os arquivos subconscientes que vêm à tona, sobrepujando a consciência propriamente dita. Psicofonia consciente. Vamos estudar inicialmente a psicofonia consciente, tomando como base a mediunidade da jovem Eugênia, cooperadora da Casa Espírita, onde André Luiz e Hilário faziam o curso de aperfeiçoamento sobre mediunidade, sob a tutela do assistente Aulus. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 3. Vejamos a descrição do mentor quanto às características da médium. Senhora muito jovem, Eugênia é excelente órgão de transmissão de mensagens, coopera com eficiência na ajuda dos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando a ação. Isso está no livro Domínios da Mediunidade, capítulo 3, como já foi dito. A psicofonia consciente, como se percebe, ajuda a ação dos dirigentes espirituais na sessão. Seguramente porque a própria médium pode exercer vigilância e disciplina quanto ao comunicante. Isso porque nas reuniões de intercâmbio, em auxílio aos desencarnados, o primeiro socorrista deve ser o médium. Acompanhemos agora Eugênia em ação, dando passividade a um irmão sofredor. Esse já está no mesmo livro, Domínio da Mediunidade, mas no seu capítulo 6. No instante em que se inicia a comunicação, a alma de Eugênia afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, à distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Observando o fenômeno, André Luiz comparou a sutis processo de enxertia neuropsíquica. Lembrava mesmo as operações de enxertia do mundo vegetal, em que uma planta se desenvolve à custa de outra durante a comunicação. Disse ali. A fronte de Eugênia, desligada do corpo físico, permanecia ligada ao cérebro da entidade comunicante por leves fios brilhantes. Era como se fosse uma devotada enfermeira cuidando do enfermo.
Através das correntes nervosas, Eugênia conservava-se informada de todas as palavras que ele mentalizava e pretendia dizer. Efetivamente, o comunicante aposta-se temporariamente do seu órgão vocal, apropriando-se do seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir, raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda, firme, as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira que concorda com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o veículo físico, ela reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe repercutem sobre o pensamento, como verdadeiras marteladas. Pode assim frustrar de qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior pela perturbação e sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. Quando o médium se mantém consciente durante a comunicação, controla melhor as intenções do comunicante, colaborando com mais eficácia para manter a ordem e a responsabilidade da tarefa de assistência aos enfermos que está sendo desenvolvida. Permite a livre manifestação até o ponto em que não colida com a harmonia necessária ao conjunto. Temos de convir que com um demente em casa, o afastamento é perigoso. Na verdade, Eugênia pode retomar o corpo em um átimo. Durante a comunicação, o espírito se queixa de cadeias, ou seja, de correntes que o prendem. Segundo a explicação do mentor, essas correntes decorrem de 50% da contenção cautelosa que Eugênia exerce sobre ele. Será que a médium está vendo o comunicante? Não, não está, porque seu esforço de preservação das próprias forças é muito intenso e ela não pode ter concentração mental necessária para ver-lhe a forma exterior. Qual o tipo de transe mediúnico no caso de Eugênia? Não é muito profundo, pois a médium conserva a consciência, a memória está presente e há uma corrente mental ligando o seu cérebro ao do espírito comunicante. Dá-se o fenômeno da dissociação, com ênfase ou predominância da função cerebral da fala, com o rebaixamento da atividade de outros centros. Realmente é um capítulo muito esclarecedor, que pode nos ajudar muito e devemos consultar as obras aqui citadas para que tenhamos total entendimento do contexto em que isso foi feito. Com alegria terminamos esse capítulo. Eu aguardo a todos em breve. Um abraço.